O Espírito Santo tocou no meu coração. E desde o dia que o pastor Rodrigo me convidou para me dedicar no ministério, aqui, Hebreus 11:1, que o que Deus vai me usar para falar aqui hoje, que não seja apenas uma palestra, não é, pastor Ismael? Mas que seja algo de Deus para a vida do pastor, para nós tudo, porque a palavra começa na gente. Então eu vou ler aqui, exemplo de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Glória a Deus, maravilha. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui perto de mim. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Amém. E, gente, eu nasci com um problema mental, sabe? Eu nasci com diarritmia, com esquizofrenia e com problema de cabeça. E minha mãe com problema no coração, sabe? Então minha mãe tinha escolha, ou me tirava ou morria. Os médicos falavam para ela. E minha mãe resolveu me ter. Mas eu já fui uma criança que, antes de eu nascer, já tive dado para minha tia já. Glória a Deus. E ali, gente, começou a batalha. Porque quando a gente tem chamado, quando você é escolhido por Deus, o inimigo vai tentar de todas as formas para você sair. Porque ele sabe quantas almas que cada um de nós aqui vai ganhar para ele. É verdade. E ali começou, gente. E quando eu tinha 5 anos de idade, eu dormi no meio do meu pai, mas da minha mãe, eu tive um sonho com um dragão cheio de cabeça que eu internei no Sol Dom Bosco por medo. Sabe, eu não dava conta de ficar na minha casa. E com 6 anos de idade, para 7 eu fui molestado sexualmente. Com 8 anos eu de pneumonia dupla. Com 9 anos, gente, eu de nefrite. Com 10 anos eu já estava naquele estado de morder nas minhas mãos. Eu já estava dando convulsão, sabe, de passar a mão no rosto. E eles pegou fogo e falou para minha mãe me levar para Uberaba, sabe? E eu estava lá no hospício em Uberaba com 10 anos de idade. E o médico virou para minha mãe e falou assim: você deixa seu filho aqui, para ele morar aqui, porque você é igualzinho um bicho. Ele vai comer com a mãe, vai fazer necessidade em qualquer lugar. E minha mãe, assim, aquela pessoa simples, sabe, o meu irmão, a minha cunhada, falou assim: não, do jeito que ele estiver, nós vamos levar ele. O médico virou para minha mãe e falou assim: você vai ter que fazer uma grade dentro da sua casa para você cuidar dele. Mas minha mãe, ela não conhecia, ela tinha a crença dela. Mas com a pouca fé dela que ela tinha, no que ela cria, ela foi me levando. Sabe, e com 11 anos de idade, quando o doutor Vidal chegou em Araxá, eu descobri que eu tinha uma perna menor do que a outra. Gente, então assim, cada etapa da minha vida era uma coisa que aprecia. Sabe, e eu com 13 anos, gente, eu estava assim com 1,80 m, 1,90 m já. E, infelizmente, as pessoas me faziam bullying. Hoje eu vejo esses bullying que esses meninos têm, tadinhos, eles nem sabem o que é bullying. Aí, umas pessoas me criticavam pelo que aconteceu comigo com 7 anos. As outras pessoas me criticavam pela minha altura da escola, porque eu com 12, 13 anos ainda estava no primeiro ano, sabe? Porque eu não tinha cabeça muito boa, eu tomava bomba e achava bomba. Para mim, a coisa ter passado. Eu ia embora alegre, feliz, cantando. Por quê? Porque essa era a minha vida. Sabe, pastor? Muitas das vezes a gente passa as coisas na vida da gente, a gente não sabe o porquê das coisas. É verdade. Sabe? Mas Deus vai usar aquilo ali que você está passando, que vai ser a cura e a libertação de uma pessoa no futuro. É verdade. E ali eu fui crescendo. E graças a Deus tive muita namorada, tive namorada boa, tive outros também que não era, porque a gente também não é santo. E com 18 anos eu estava dentro de Franca. E o Ravelli era o melhor time de basquete do Brasil. E eu trabalhava num sítio que o filho do patrocinador do time comia comigo na mesa ali, ó.
sabe? Ele falou assim, eu vou te levar para você jogar basquete. Mas, gente, às vezes a pessoa fala assim, Cláudio, mas você podia ter ido jogar basquete se você tivesse ido, você estava rico, melhorar a gente, o que vale ganhar o mundo e perder sua alma. É verdade. Não adianta. Sabe? O momento bom é esse que eu estou aqui com os irmãos aqui. É verdade. Esse momento Amém. alegre, feliz. Ali você entra ali no mundo do dinheiro, gente. E você não sabe para onde você vai. Muitas das vezes tem gente que entra ali, porque cada um tem uma vida diferente. E às vezes você entra num caminho ali que você não volta mais. Sabe? Deus pegou, foi e eu voltei dali. E na época a gente tinha ido para Franca e quando voltou, eu fui para o mato com meu irmão, sabe? Que meu irmão gostava de caçar. E ali entrou um espinho de coqueiro na minha perna, sabe? E aquele espinho de coqueiro, ele, vou mostrar aqui para os irmãos, aqui, ó. Ele entrou aqui e infeccionou minha perna. E minha perna inchava, sabe? Tudo, meu pé inchava. E eu falei para ele assim, eu vou embora, senão eu vou perder minha perna. Quando eu cheguei aqui na Santa Casa, o médico pegou e falou assim, se você espera mais um dia, sabe? A infecção já estava descendo. Ele teve de drenar meu pé, para mim não perder o meu pé. Sabe? Então, assim, minha vida, ela era mais enfermidade. E eu continuei, e quando inteirou 23 anos, eu trabalhava no Big, eu tinha mais de 2 anos de casa. Eles chegou um dia lá, foi e me acusou de estar roubando. Sabe, gente? E eu tomava conta de 3 sessões. E eu lembro até hoje que tinha 23 litros de uísque, né, pastor? Que a gente não esquece, né? E eu falei para segurança, sabe? Tinha segurança e não tinha câmera. E ali, eu falei para segurança, se você não tem certeza quem foi, você não fala nada. Porque você tem, quando a gente fala alguma coisa, você tem que provar aquilo ali que você está falando. Isso é crime. E a minha irmã está assim, Cláudio, você vai processar, porque eu não quero dinheiro dos outros. Eu quero apenas o meu nome. Sabe? E ali, eles foi e me mandou embora. E o rapaz, o Dete, na época trabalhava nas entregas, ele falou assim, Dete, hoje é 2 de outubro. Sabe? Deus sabe todas as coisas. Antes de acabar esse mês, eles vão descobrir quem está roubando. Aí quando foi dia 28 de outubro, eles pegou o gerente roubando. No mesmo horário, sabe, que eu saía para almoçar. Sabe, gente? Só que aquilo ali me levou a uma depressão de 14 anos. Uma depressão, às vezes as pessoas acham que ser preso é difícil. Não é fácil, pastor, ser preso. Não é fácil ser viver enjaulado. Aquilo lá que o médico falou para mim com 10 anos, depois de 13 anos, veio se cumprir na minha vida. Que foi uma cadeia por dentro de mim, uma cadeia espiritual. Porque quando você está preso no presídio, eu não sei se alguém aqui já foi preso, mas ali você joga cacheta, ali você joga baralho, ali você conta o que um faz, o que o outro faz. Mas na depressão não, na depressão você fica com um gatilho na sua cabeça 24 horas. Sabe, na minha casa na época era de madeira, assim, não tinha laje, e eu ficava olhando para o palco e colocar uma corda para morrer. Sabe, um dia, aniversário do meu sobrinho, e estava todo mundo na festa, eu não estava. Aí eu estava lá em casa sentado, deitado no sofá, e já estava com a faca para cortar os meus pulsos. E de repente meu irmão chegou, eu falei, o que é isso, pão? Ele me chama de pão, sacado meu apelido. Aleluia! Aí eu peguei assim, porque eu quero morrer, eu não quero viver. Sabe, eu não tenho graça para viver. Sabe, para mim nada faz sentido. E ele pegou, sabe, sentou ali, conversou bastante comigo. Gente, e eu tentava trabalhar, sabe, eu entrava no serviço, sabe, entrava no outro, e a vida foi indo cada vez mais. E eu peguei e fui e comecei a trabalhar no Gigantão. Vocês lembram do Gigantão, né? E eu trabalhava no Gigantão. Glória a Deus, irmão. Eu trabalhava, gente, dando cabeçada nas estruturas, sabe aquela estrutura de ferro, pastor? Eu dava pancada ali, sabe? Os rapazes trabalhavam comigo e falavam assim, você vai morrer, você é isso mesmo que eu quero.
sabe? Mas só que eu não acontecia nada, sabe? Não dava fratura, não acontecia nada na minha vida. Aí Deus pegou, foi e eu fiquei ali mais 2 anos e meio. E peguei e fui, eles pegou, foi, fechou o supermercado. E ali, gente, eu vi o tanto que Deus é tremendo. Teve um dia, eu estava no depósito e eu tinha usado droga um dia antes. Sabe? Eu achei assim, eu vou usar para me ver se ao menos sai de dentro de mim. E gente, eu fiquei pior do que o estado que eu estava, sabe? Aquilo ali pior. Eu estava no depósito, e eu estava vindo de lá para cá da João Paulo II ali, e vi um rapaz da polícia do lado de lá de moto. E quando a gente faz alguma coisa de errado, você fica assustado, você fica com medo. E eu vi o rapaz vindo, e o rapaz parou na porta do supermercado. Gente, nós era 6 repositores. Aí o Claudio do supermercado falou assim: Cláudio, você vai pro policial lá no depósito, que o policial falou assim que estava passando droga no meio do carvão. Gente, eu fui com esse policial, eu tremia mais que a vara verde, sabe? E ali, gente, o policial não falou uma palavra comigo, pastor, sabe? Mas a partir daquele dia, eu não pus a mão nos pais, sabe? E dali, eu peguei, fui, arrumei serviço, voltei do BIC de novo, trabalhei mais um tempo. Aí eu saí do BIC e entrei no que é prédio lá de cima. E ali, gente, todo dia, 1h da manhã, eu subia para o último andar, lá tem 15 andares. Eu subia mais um andar para cima. E aquilo ali, eu começava a estudar como que eu ia suicidar. Se eu ia pular em cima do ABC, ou se eu ia pular na avenida. Gente, e toda noite era desse jeito, sabe? Dava mais ou menos 1h, eu subia lá para cima. Eles pegou, foi, me passou para de dia. Aí quando foi um dia, de dia minha sobrinha trabalhava limpando. Eu veio para ela assim, Alessandra, eu vou ali no banheiro e já volto. Gente, do banheiro até o último andar foi a mesma coisa, eu sair daqui, pastor, e aí do Senhor. Foi só assim, tipo uma vez, sabe? E quando eu estava lá, com distância daqui, aqui no suporte aqui, eu lá ia pular, pastor. E a voz da minha sobrinha, gente. Às vezes as pessoas falam assim, Deus fazia as coisas no passado. Deus só curava lá, Deus só restaurava lá, Deus libertava só lá. Glória a Deus. Sabe, gente? E Deus, Aleluia. E minha sobrinha foi me chamando. E quando chegou lá em cima, o pastor Rubio tocar a sanfona ali, ó, no mais alto que essa sanfona dá. Não vai chegar nem perto da voz que chegou lá em cima. Sabe? E ali eu peguei e falei assim, nem para morrer, nem tem sossego. Sabe? E eu desci dali, eu fui direto para o Dr. Clésio. Eu já estava depressivo, porque tem muita pessoa, gente, que está triste, que está querendo ficar isolado e não sabe o que tem. Tem pessoas, gente, a pessoa que vai fazer um suicídio, ela não conta para ninguém. Tem pessoas que gostam de dar alarme, outras não. Outras pessoas, elas ficam aquilo ali na mente e quando a pessoa vê, já foi. Eu com o irmão Luciano, a gente foi fazer visita numa casa de uma pessoa aqui, pastor. E eu peguei e virei para a irmã dele, pastor. Eu falei assim, deixa eu ir lá no seu irmão. Não, meu irmão não gosta de ir. Não, deixa eu ir lá. Aquele dia, pastor, Deus usou eu com o irmão Luciano para ir lá, para fazer oração, para jogar aquele demônio de terra. E a irmã dele não deixou mais ir. E o que aconteceu? Quando passou 2 meses, o rapaz suicidou no quarto. Sabe? Mas queria ir, sabe? Aí, mas infelizmente eles são espíritas, né? Então você tem que respeitar. Mas a gente escutou o que o Espírito Santo falou. E aquilo ali, gente, a minha vida começou, o que era ruim piorou mais ainda. Sabe? Eu comecei a ficar só em casa e eu fui perdendo o movimento das minhas pernas. Sabe? Minhas 2 pernas atrofiou.
sabe, era tentativa de suicídio várias vezes, sabe, várias vezes, a minha cabeça só rodava isso, e aí a minha sobrinha a Kemla virou para mim e falou assim: tio, eu vou levar você para a igreja, na quinta-feira da Assembleia. Ei, gente, isso aqui é o povo da Assembleia, se soubesse o tanto que é culto de oração, é bom, eles não faltavam culto, pastor. Se o crente soubesse o dia de oração, a quinta ou a sexta, ou uma sexta-feira dessa que te cura em milagre, se soubesse o tanto que é poderoso, não faltava culto, sabe? Porque não adianta a gente faltar culto e ficar dentro de casa no celular e na geladeira, não adianta. E ela pegou minha sobrinha e falou para Deus assim: pastor, Deus, eu estou levando o meu tio para a igreja, mas se não for para continuar no seu caminho, eu prefiro pegar ele na cadeira de roda na casa dele, mais ou menos salvo ele vai ser. E pela honra e glória do Senhor, na quinta semana daquela campanha, eu entrei dentro da missão, dentro da Assembleia do Luiz Colombo, eu entrei ali andando, sabe? Deus restaurou minhas duas pernas ali. Mas, pastor, na nossa vida a gente tem uma bengala. O que será que é a bengala do senhor hoje, do evangelista, do irmão que está sentado aqui, da esposa do pastor do Luciano, do irmão Rubio? O que será? Porque quando a gente tem uma bengala, a gente segura nela, a gente confia mais na bengala do que muitas das vezes confiamos em Deus. Sabe, gente? E minha mãe me dava comida no prato, minha mãe me dava café na cama. Então, para mim, Jesus era minha mãe, sabe? Minha mãe, sabe? E minha mãe, assim, com 79 anos, naquela vontade de viver, no mesmo tempo que minha mãe tinha vontade de viver, eu tinha vontade de ceifar minha vida. E faltando uma semana, sabe? Quando Deus levou minha mãe já tinha aceitado Jesus, que graças a Deus eu tenho 2 sobrinhos que são pastores, né? Minha família, graças a Deus, é do caminho de Deus também. Glória a Deus. E eu levantei a mão para cima, pastor. Já tinha entregado a minha vida para Jesus dentro de igreja mais de 15 vezes. Eu pegava uma cigarra, pastor, jogava isso no altar. Ficava pensando: meu Deus, esse pastor está lutando contra o vício. E eu fico jogando, né? E aquilo ali era só da boca para fora, sabe? Por isso que eu falo para as pessoas: se você está no curso, você sentir no coração de ir lá no altar, entregar sua vida para Deus, vai. É porque é devagar, entendeu? Deus, o Espírito Santo é que nos transforma, não é nós que nos transformamos. Aí eu peguei dentro da minha casa, eu falei assim: Deus, eu sei que eu não posso pedir nada ao Senhor, mas nesse momento eu te peço, se eu estou levando minha mãe, eu sei que minha mãe vai morrer, mas a partir de hoje, quem cuida de mim é o Senhor. Gente, aquele dia eu senti uma energia dentro de mim assim, ó, que a energia veio subindo, que maravilha. Eu comecei a mudar naquele dia ali. Passou uma semana, minha mãe morreu, sabe? E pela honra e glória de Deus, eu estava fortalecendo meus irmãos, que eram mais fortes que eu. E ali, gente, eu fiquei dentro da minha casa. Aí eu já não tinha minha mãe mais, né? Eu tinha um sobrinho que morava comigo, mas não é a mesma coisa de mãe e pai. E ali, passou 3 meses, eu recebi um convite para ir para a igreja. E ali, gente, primeiro dia eu caí demoniado, segundo eu caí demoniado, cada dia um demônio diferente que ia caindo ali. Quando foi no domingo, o dia do meu aniversário, pastor, o dia do meu aniversário, eu peguei e falei: Deus, hoje eu vou sair dessa igreja curado e restaurado, eu não vou tomar remédio mais, sabe? Minha vida vai ser transformada. Hoje eu não vou lá na frente cair, hoje o Senhor vai trazer o pastor aonde eu estou. Sabe, gente, o pastor, onde ele estiver, que Deus abençoe a vida dele, fortalece ele. E o pastor começou a oração e foi colocando a mão no pessoal, assim, os irmãos foi caindo, e foi lá onde eu estava. Quando ele pôs a mão na minha cabeça, eu lembro que eu comecei a dar uma risada e eu apaguei. Gente, quando eu abri meu olho, se você pegar o dia de sol mais claro que tiver,
não chega nem perto da luz que eu vi na minha frente. Glória a Deus. Aleluia. Mas, gente, eu fiquei 14 anos isolado de tudo. Aí depois, pastor, eu fiquei 1 ano dentro da igreja. 1 ano sem conversar com os irmãos, sabe? Às vezes eu entrava, eu cumprimentava 1, 2. Porque uma coisa é Deus cura, outra coisa é você voltar a se relacionar com as pessoas. O Luciano aqui o Luciano é para você, você só não fala, não ri, não faz nada. Mas você vê que benção, hoje nós faz campo junto. E ali, gente, eu comecei a rodar, sabe? Eu começava a ir numa igreja, ia no outro, ia por evento. Evento, sabe o que é evento? Evento, o vento leva. Às vezes tem irmão da igreja que gosta de evento. Ah, fulano tá ali, deixa eu ir. Vai indo, aí vai até se perder. Ali, gente, aí eu peguei e fui do Mundial, né? Só fui do Mundial também, fui do Mundial. Eu fui da igreja do Márcio Luciano, sabe? Em Sacramento, saí daqui para congregar em Conquista, Sacramento. E Deus pegou fogo e me colocou dentro da Batista de novo, pastor. Às vezes a gente só é pastor, o pastor Kim. Às vezes tem ovelha dentro da casa de Deus que blasfema contra a igreja, blasfema contra o pastor, contra os irmãos, e Deus põe a pessoa lá dentro de novo para poder pedir perdão. O pastor estava pregando lá na frente uma coisa, eu estava chorando no banco, sabe? Eu ficava assim, eu tenho que pedir perdão para os pastores. Sabe? Não, mas dentro dessa igreja que eu não penso, não. Essa igreja tem 800 pessoas, como é que eu penso? Perdão, que está na frente, né? Aí eu peguei e falei assim: Deus, prepara um lugar para me pedir perdão para o pastor. Um dia vendo alegar no céu, lobar de gente alegar no céu. E quando eu olho lá de baixo, o pastorinho vem e o Espírito Santo falou assim: agora. Aí eu peguei e fui lá pedir perdão a estudando, Cláudio. O importante é que você está na presença de Deus. E ali, gente, depois que eu passei esse tempo, maravilha, Jesus. Aí minha vida começou a andar, pastor. Amém. Sabe? Eu falei com o Luciano, eu vou começar a viajar. Aí o Luciano falou assim: não, Cláudio, você está fazendo isso. Não, irmão, Deus vai me tirar de Araxá. Aí Deus pegou, me mudou da Batista para a pastora Denise, lá do centro da Ebenezer, na palavra, e Deus me levou para lá, e teve revelação em sonho que Deus foi me mostrando. Eu estava dentro da casa do irmão Rubens, sabe? E chegou uma irmã lá, Gisele, quase 11 horas da noite, e ela ia entrar para dentro do cofre e pastor Naval orar, chama a irmã. A palavra de Deus fala que quando chega uma outra pessoa, convida ela. E ela pegou, foi e falou assim: ó, eu te tirei de lá. O Espírito Santo usou a boca dela para falar. E eu te tirei de lá porque eles não deu valor no chamado que eu te dei. Eu te trouxe para cá. Se não usar o chamado que eu te dei, eu te tiro, eu te coloco aonde eu quiser. Mas que a minha obra você vai fazer. Aí eu peguei e fui para lá e comecei a viajar. Sabe? Comecei a ir, eu já fui até São Gotardo, eu já fui até em Franca, eu já fui até Nova Ponte. E isso, gente, começa a vir as bênçãos de Deus. Amém. Sabe, eu ia dar testemunho, eu usava dentadura, eu ficava morrendo de medo da dentadura cair. Os irmãos, como é que Deus é esse irmão? Segue, né, pastor? Não tem nem dentro na boca, né? Aí ali, tem 3 anos que a pastora Denise me abençoou de meu aniversário, R$4.000 para começar a juntar o dinheiro. Na epidemia, em 3 meses, Deus juntou R$11.000. Glória a Deus. Sabe? E eu coloquei dente na boca. E Deus Graças começou a me a Deus. abençoar. Maravilha, Jesus. Gente, eu precisava, às vezes, lá dentro de casa, pastor, eu só estou aqui no ministério do Senhor, né? O pastor a mesma coisa, né? O irmão Rubens, o Luciano também, está precisando da previsão de Deus. E às vezes a gente passa coisa, e Deus está perto da gente. Muitas das vezes a gente fica ansioso por aquilo ali. E Deus não trabalha na nossa ansiedade. Deus trabalha na nossa calmaria, quando a gente está mais calmo, mais tranquilo. E ali, de repente, chegava uma pessoa, levava R$400 para mim, levava 500. Sabe, eu chegava em casa assim, gente, minha porta estava lotada de coisa, de verdura, carne, fruta, sabe?
Então, assim, Amém. Deus foi Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí um dia eu recebi um convite para ficar 3 dias de Roma. Gente, Amém. aquele apartamento grande. Ô, glória. Isso é as bênçãos de Deus, Deus, gente. Mas a melhor bênção que eu já recebi na minha vida Ô, glória. foi estar hoje Amém, aqui. irmão. Maravilha. Aleluia. Passando por Ô, glória. irmão. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Eu agradeço a oportunidade. Deus, aleluia, meu irmão. Que eu não sei hoje. Hoje eu falei para Deus, lá no mundo, lá no vale, a gente estava falando assim, Deus, o Senhor vai colocar pessoas dentro da igreja que realmente está precisando de escutar o que é as tuas maravilhas, o que a pessoa está precisando, porque muitas das vezes, gente, a gente está na casa de Deus, a gente está fazendo as coisas de Deus, mas a gente não confia no nosso Deus. Glória a Deus. Gente, eu agradeço a oportunidade, que Deus venha abençoar cada um dos irmãos, que Deus venha abençoar o Senhor, e eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe. Amém.